todas as gravações e mandar os links para vocês, tá? Vou botar em dia. Eu vi que tá um pouco atrasado, faz um tempinho que eu não mando os vídeos, né? Mas, de qualquer forma, eu vou fazer isso esse final de semana, organizar tudo e mandar para vocês. Bom, minha gente, não esqueci. Se eu me esquecer, alguém me manda uma mensagem, assim, né? Podia ficar um encarregado aí, porque... Não, mas dessa vez, final de semana, eu vou me lembrar disso. O que acontece? Essa aula a gente vai falar sobre 3 espécies de ações de controle concentrado de constitucionalidade. Vocês lembram que na aula passada a gente falou sobre a ação direta de inconstitucionalidade, né? A ADI, que tinha o procedimento, que tem o procedimento regulamentado lá pela Lei 9868. Então, hoje nós vamos continuar falando nessa mesma linha, vamos continuar falando das ações de controle concentrado de constitucionalidade. Esse vai ser nosso assunto até ao final do semestre. A gente não tem mais muitas aulas pela frente, a gente tem poucas aulas, aliás, acho que de conteúdo mesmo a gente já encerra até mesmo na aula que vem, e daí depois a gente tem atividade, apresentação de trabalho, enfim, temos algumas atividades pela frente, e para finalizar a prova, mas de conteúdo nós não vamos ter mais muita coisa pela frente. Então, tá bem tranquilo, a gente pode seguir num ritmo agradável, assim, não tem por que a gente acumular muita coisa, dá para dar um tempinho de vocês processarem a informação, né? Eu tenho um slide... Oi, diga, pode falar. E se a gente não voltar, como que vai ficar a questão do vídeo? O vídeo a gente vai apresentar aqui pelo Google Meet. Mas aí não precisa gravar nada, só tipo a gente abre a câmera e vai apresentando a nossa parte, isso? A gente não conversou sobre isso nessa turma? Eu não lembro. Bom, se não... não lembro, prof. Se não conversou, conversamos. O que acontece? Fica a critério de vocês. A apresentação, a gente não vai voltar, provavelmente, até o final do semestre, tá, minha gente? Eu até tinha uma esperança lá no fundinho de que talvez para as últimas aulas, né? Mas já a universidade já tem praticamente definido que a gente vai encerrar o semestre por conta... A gente vai encerrar o semestre dessa forma que a gente está tendo agora, porque apesar de ter tido uma certa flexibilização a nível estadual, né, o decreto do governador que permitiu ali, cumprindo ali uma série de requisitos, ele permitiu o retorno gradual das atividades de educação, mas aqui na região a gente tem um caso muito complicado, né, aqui na cidade a gente está com muitos casos, então a universidade já tomou a decisão e preferiu não voltar esse semestre, pelo menos esperar ver como é que vão ser as coisas mais para frente. Então a gente já está organizando para encerrar esse semestre de forma conectada e aí semestre que vem retornar às atividades presenciais normalmente. Então o que acontece? A apresentação vai ser online, todo mundo, todos os grupos. O que fica a critério de vocês? Os critérios de avaliação vão ser todos os mesmos, tá? Vocês já receberam, foram aqueles que a gente conversou no primeiro dia de aula, que estão lá no plano de ensino, e que também eu já enviei para vocês, se eu não me engano, eu postei no material didático só os critérios de avaliação do vídeo de novo, né? Alguém podia dar uma olhadinha no Emestre se está lá no material didático. Se porventura eu não postei, eu já faço isso agora, de postar só os critérios do vídeo de novo. Os critérios não vão mudar, mas a apresentação vai ser aqui pelo Google Meet. E isso faz diferença porque vocês podem optar. Quem quiser apresentar na hora, pode apresentar, e quem quiser gravar vídeo, pode gravar. Mas essa opção tem que ser uma opção do grupo. Então, o grupo vai optar por apresentar ao vivo, ou o grupo vai optar por gravar um vídeo. Fica a critério de vocês, né? Se, por exemplo, enfim, acha mais cômodo apresentar na hora, pode apresentar todo mundo. Se vocês acham que daqui a pouco é mais cômodo gravar em casa, né? Que daí, se der errado, pode gravar de novo, né? Essas coisas assim. Fica a critério de vocês. Mas tem que ser uma opção do grupo. E o que vai ser analisado vai ser a mesma coisa. Então, o tempo de apresentação, que é um dos critérios de avaliação, todos os critérios lá de participação dos integrantes, de apresentação, de clareza, objetividade e tal, todos os critérios continuam exatamente os mesmos.
E aí, se vocês verificarem aí na tela de vocês, quando vocês mexem ali onde para ligar o microfone, a câmera, tem uma opção ali do lado, apresentar agora. Se vocês optarem por fazer vídeo, vocês vão utilizar essa teclinha ali, apresentar agora, que daí você não precisa mandar o vídeo para mim e eu, enfim, transmito para a turma. Cada grupo pode fazer a transmissão da sua própria apresentação. É só botar ali apresentar agora. Deixa eu abrir minha tela aqui, que aí vocês vão ver. Aqui nesse... Nossa, vai dar um tilt daqui a pouco por causa de ficar nessa tela, mas aqui nesse cantinho, ó, se vocês estiverem vendo... Opa! Para mim, tá aparecendo você está apresentando. Para quem não está apresentando, vai aparecer apresentar agora. Então, vocês conseguem transmitir o vídeo de vocês por meio do Google Meet. Então, enfim, fica a critério do grupo. Se o grupo quiser fazer vídeo, gravar e transmitir para a turma, ou se quiser apresentar todo mundo ao vivo, né? Ontem eu fiz essa mesma atividade com a turma da terceira fase também, que é a matéria de direito civil. Ontem foi as apresentações dos grupos. E foi muito legal. Naquela turma, ninguém optou por apresentar ao vivo, todo mundo fez vídeo para apresentar. E ficou muito show o resultado. Deu super certo. Assim, algumas situações técnicas, né? Às vezes, no vídeo, um aluno não conseguia apresentar, daí tinha que passar para outro membro do grupo apresentar, enfim. Teve alguns entraves técnicos ali, mas deu tudo certo, todo mundo conseguiu apresentar, transmitir o vídeo, assim, foi bem legal. Então, tô bem confiante que na turma de vocês também vai dar certo. Mas fica a critério de vocês, então só fica essa ressalva aí que tem que ser uma opção do grupo. O grupo pode optar por apresentar ao vivo, ou o grupo pode optar por fazer um vídeo com antecedência, né? Gravar e apresentar para a turma, disponibilizar para a turma o vídeo. Não precisa enviar nem para a turma, nem para mim, só apresentar aqui no momento, no dia que está marcado para apresentação. Se tiverem alguma dúvida, a gente vai conversando sobre isso até lá também, né? Sem maiores problemas. Acho que a gente ainda tem umas 2 semanas pela frente, né? Vocês já começaram a pensar nisso, falar em vídeo, em atividade? Alguém já começou a pensar sobre isso? Vocês estão muito confiantes que tiraram nota boa nas avaliações, né? Pegar vocês pela orelha se alguém resolver me dar o balão nessa atividade. Fazer uma prova M3 bem difícil. Enfim, minha gente, mas é isso. Daí a gente conversa mais pra frente, assim, mas bem tranquilo, assim, nada muito. Deu super certo na turma de Direito Civil, eu acredito que vai dar também certo na turma de vocês. Beleza? Bom, minha gente, era isso, então. Vamos começar a falar do conteúdo, né? Que quanto antes a gente começa, antes a gente termina. Eu vou começar a transmitir só para aquele aviso geral de que eu não consigo ver o chat quando eu estou apresentando. Então, se alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário, enfim, algum questionamento, pode ficar à vontade para me chamar, só que daí precisa me chamar no áudio, tá? Senão, ele não faz nem mensagem, tipo, não faz barulhinho de que chegou mensagem, então eu não vejo que tá tendo conversa no chat. Só para relembrar. Deixa eu abrir aqui. Opa. É isso aí, minha gente. Vamos continuar falando, então, de controle de constitucionalidade. Mas, por curiosidade, na verdade, apesar de o foco ser controle de constitucionalidade, a primeira ação que a gente vai tratar, ela tem um procedimento muito parecido, um nome muito parecido, mas ela tem um foco um pouco diferente do que as outras ações que a gente fala num contexto geral aqui de controle de constitucionalidade. Primeira coisa, a gente vai falar, então, começar falando da ação direta de inconstitucionalidade
interventiva. Se vocês pegarem o manual de vocês, talvez ela não apareça com este nome. Nem todos os doutrinadores colocam o nome ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Alguns doutrinadores vão dar o nome, vão utilizar o nome representação interventiva. Por que isso? Porque essa ação, ela está prevista aqui na parte que fala, na parte da Constituição que fala sobre a decretação de intervenção, por isso que a gente vai chamar de ADI interventiva. E aqui, nesse momento, em nenhuma circunstância a gente ouve falar na expressão de ação direta de inconstitucionalidade. Pelo contrário, a gente vai falar apenas de representação do PGR. Então, por causa disso, alguns doutrinadores vão utilizar o nome representação interventiva. Mas é importante fazer a ressalva aí que, independente do nome que o doutrinador utilize, o conteúdo dela é o mesmo. Então, a natureza jurídica dessa ação, essa ação ela tem natureza de ação direta de inconstitucionalidade. Por isso ela é estudada junto nesse contexto. Por isso que, mesmo que os doutrinadores deem o nome de representação interventiva, você vai encontrar ela lá junto com as ações de controle de constitucionalidade. Por quê? Porque a natureza dela é essa. Então, por mais que eles não estejam, que ela não tenha esse nome bonitinho na Constituição, a gente, enfim, utiliza já para facilitar o momento para a gente facilitar a identificação da natureza e do procedimento dela. Bom, o que quer dizer, então, uma ação direta de inconstitucionalidade interventiva? Primeira coisa, é uma ação que a gente vai utilizar para, obviamente, declarar a inconstitucionalidade de algum ato praticado, de alguma norma. Mas, além dessa finalidade de declarar a inconstitucionalidade dessa norma, ela tem um outro objetivo associado a ela. E isso vai ser uma peculiaridade dessa ação, inclusive, que vai diferenciar ela de todo o controle de constitucionalidade que a gente tem. Porque quando a gente está falando na ADI interventiva, ela tem o objetivo de tanto declarar a nulidade, né, a declarar a inconstitucionalidade de uma norma, e nessa mesma linha, aproveitando essa inconstitucionalidade, ela vai buscar decretar a intervenção da União no Estado, ou do Estado do município. Eu imagino que essas alturas de conteúdo vocês já tenham estudado no direito constitucional o que é a intervenção, né? Em regra, os estados são livres, são autônomos. Deixa eu achar uma palavra adequada, né, para não parecer que eles são independentes, mas eles são autônomos, têm uma administração própria, que é justamente a administração do governo. Então, tem um poder executivo, tem um poder legislativo, tem um poder judiciário, tudo próprio de cada estado da federação. Mas, em algumas circunstâncias, dependendo do que acontecer, a Constituição autoriza a intervenção da União nesses estados, se acontecer alguma coisa que justifique. Então, precisa ter acontecido alguma coisa muito grave para justificar a intervenção da União nos seus estados-membros. E, no caso da ADI interventiva, a gente vai estudar especificamente o que está lá no finalzinho do artigo 34 da Constituição. Porque o artigo 34 é o que fala da possibilidade das hipóteses em que a União vai poder intervir nos estados. Então, o caput do artigo 34 já vai trazer a regra, dizer que, em regra, a União não vai intervir nos estados-membros, nem no Distrito Federal. Mas que isso pode acontecer em determinadas situações, que é o que traz ali nos incisos do artigo 34. E se a gente olhar lá no finalzinho do artigo 34, a gente vai ver que que a Constituição fala em assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais, está aqui no finalzinho. E aí, esses princípios constitucionais são forma republicana, sistema representativo, regime democrático, direito da pessoa humana, autonomia municipal, prestação de contas da administração pública, direta e indireta, e aplicação no mínimo exigido de receita resultante de impostos estaduais, tal.
Essas alíneas que estão aqui no inciso 7 do artigo 34 da Constituição são o que a gente vai chamar de princípios sensíveis. Por que princípios sensíveis? Porque eles são muito importantes para nós, brasileiros, que estamos aqui sobre a égide da Constituição de 88. Então, se houver alguma situação que atente contra algum desses princípios previstos aqui no artigo 34, inciso 7, vai justificar que a gente ajuize, não a gente, no caso, né, mas que seja ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade, né, uma ADI interventiva. E essa ação, essa ADI interventiva, ela vai buscar duas coisas. Ela vai buscar tanto anular o ato, né, o ato normativo que feriu algum desses princípios e também vai buscar a intervenção da União, né, vai decretar a intervenção da União nos seus estados-membros, no estado que estiver causando. Então, se, por exemplo, o governador do estado resolver mudar o regime democrático dentro do nosso estado aqui de Santa Catarina, isso justifica uma ADI interventiva para buscar, primeiro, retirar do ordenamento jurídico aquele ato que ele praticou que acabou com o regime democrático aqui dentro do nosso estado. Então, a gente vai buscar atacar o ato que foi praticado, né, o ato normativo, ele assinou um decreto, por exemplo, que acaba com o regime democrático. A gente vai buscar, primeiro, atacar esse ato normativo e, na sequência, decretar a intervenção da União. Então, a União, se for necessário, né, talvez, dentro desse procedimento, só retirar o ato seja suficiente. Mas, se não for suficiente, retira-se o ato, vai tirar ele do ordenamento jurídico, declarar ele inconstitucional e, na sequência, a União vai intervir. Então, vai nomear um interventor, alguém que vai... O governador é afastado e aí alguém assume a administração do nosso estado. Basicamente, essa é a ideia. Então, essa ADI, ela tem peculiaridades, porque ela tem tanto uma finalidade jurídica, que é a inconstitucionalidade, quanto uma finalidade política, né? Porque a gente tem aí também a possibilidade de atuação, de intervenção e atuação da União nos estados. Além disso, essa ADI, ela tem a peculiaridade também de ser baseada num caso concreto. Olha que interessante, né? Porque todas as outras ações de controle de constitucionalidade que a gente falar, elas vão estar basicamente ligadas à lei em tese, né? A casos abstratos em que há uma inconstitucionalidade da lei. Você não precisa mostrar que, de fato, alguém está tendo seu direito constitucional violado para você provar a inconstitucionalidade daquela lei. Você mostra a situação e o STF, em tese, vai analisar se aquela lei é constitucional ou não, se ela é compatível com a Constituição ou não, tanto de forma formal quanto de forma material, e, não sendo compatível, ela vai ser retirada do ordenamento jurídico. Nesse caso da ADI interventiva, a gente precisa ter um caso concreto, né? Porque precisa ter alguma situação em que um Estado-membro praticou algum ato normativo que violou algum desses princípios. Então, acontecendo isso, essa ação vai trabalhar especificamente com caso concreto. Então, ela é praticamente um pontinho fora da curva do que a gente está falando de ações de controle concentrado de constitucionalidade. Por isso que a gente está vendo esse procedimento em específico. Vocês vão ver que as demais a gente vai retornar ao procedimento específico, ao procedimento lá da Lei 9868. Bom, com relação a procedimento, né, nós temos questão de competência. Então, a competência vai ser a mesma que a gente viu na aula passada, competência do STF. Isso está previsto no artigo 36, que é o artigo que traz a existência dessa ação, né? Essa ação não tem ela não está prevista lá no artigo 102, por exemplo. O artigo 102 da Constituição Federal é o que fala das ações de competência do STF, né? E todas as ações de controle concentrado estão lá previstas, né? E essa não tem a previsão específica lá, ela está prevista aqui no momento em que a Constituição fala da intervenção.
E aí vai falar que no inciso 3, que a decretação da intervenção dependerá do provimento pelo Supremo Tribunal Federal. Logo, temos aqui a competência, porque o único tribunal que pode analisar essa ação é o STF, então fixada a competência, de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do artigo 34, inciso 7, que é esse que a gente viu agora, e no caso de recusa à execução de lei federal. Então, também, se houver aí uma lei, um governador, por exemplo, que se recuse a aplicar, vamos supor que o governador do estado surta e diz que não vai aplicar o Código de Processo Civil no estado de Santa Catarina, que a Santa Catarina vai ter um Código de Processo Civil próprio e que a gente não vai, no nosso estado, aplicar o Código de Processo Civil de 2015. Isso é uma situação de recusa à execução de lei federal. Logo, estamos diante aí da possibilidade também de uma ADI interventiva. O que acontece é que outra peculiaridade que a gente tem é que somente quem tem legitimidade, a única pessoa que tem legitimidade para propor uma ADI interventiva é o Procurador-Geral da República. Atualmente, o nosso querido Augusto Aras, né, que tem sido muito comentado ultimamente, ele, que é o PGR, né, Procurador-Geral da República, é o topo do Ministério Público, então é o topo da carreira do Ministério Público, o chefe do Ministério Público da União. Ele é a única pessoa que tem legitimidade para propor essa ação. Então, vocês lembram que a gente viu que na ADI genérica, né, tem uma série de legitimados, com legitimação universal, especial, enfim, aquela diferenciação, mas isso não se aplica quando a gente está falando da ADI interventiva. A ADI interventiva, temos aí legitimidade exclusiva. Somente o Procurador-Geral da República pode iniciar uma ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Então, só o STF tem competência, só o PGR tem legitimidade. De resto, o procedimento, e aí o cabimento, claro, aqui no 34, inciso 7. De resto, o procedimento não vai, então, ser tão diferenciado do que a gente já viu, né? A gente precisa, obviamente... o procedimento está previsto aqui na Lei 12.562, então, que é a lei que regulamenta o procedimento. Uma lei super curtinha, deve ter, sei lá, 10, 15 artigos. Não sei se tem 15, não me recordo agora ao certo o número de artigos, mas é uma lei bem curtinha, que regulamenta o procedimento, e o restante do procedimento é uma coisa que não tem muita novidade. Então, a nossa petição inicial, ela vai ter alguns requisitos, né, como qualquer ação de controle de constitucionalidade, a gente precisa respeitar alguns requisitos específicos. Então, nesse caso, a gente precisa mostrar qual que é o princípio sensível que está sendo violado, né, a gente precisa mostrar, o que esse ato normativo, o que ele está violando, né? Precisamos dizer qual que é o ato normativo que está causando essa violação. Então, precisamos dizer qual que é o ato e o que ele está violando, e precisamos trazer uma prova dessa violação do princípio constitucional ou da recusa de execução de lei federal. Então, a gente precisa, basicamente, falar e provar aí o que está sendo violado ali no artigo 34 da Constituição, para que seja admitido. E aí, claro, o pedido com suas especificações, nada muito diferente de outra petição inicial. A gente vai ver também a presença da possibilidade do indeferimento liminar. Então, o relator, lá no STF, quando ele pega essa petição inicial, ele pode, já antes de receber, ele pode, inclusive, indeferir liminarmente, né? Se ele verificar ali que falta algum desses requisitos, que não foi apontado qual o ato especificamente, que não foi apontado qual o princípio constitucional, por exemplo, né? Se ele verificar que não houve, né, que é manifestamente incabível aquela situação ali, que não foi violado nenhum artigo lá, ou nenhuma linha do inciso 7 do artigo 34,
enfim, ele pode já de cara indeferir liminarmente a petição inicial. Possível. Mas isso é um procedimento que não é novidade aqui desse tipo de ação, né? É um procedimento padrão aí em todas as ações de controle de constitucionalidade. Vai ter possibilidade de manifestação do AGU, né? Então, o advogado-geral da União vai poder se manifestar também, PGR também vai ter prazo de manifestação. E com relação ao quórum, temos também o mesmo quórum. Esse quórum aqui, vocês vão ver também em todas as ações de controle de constitucionalidade, né? Sugiro vocês passarem um marca-texto aí nesse quórum, porque é uma situação que se repete. Vocês vão ver que muitas coisas, essa questão do indeferimento liminar e essa questão do quórum, são questões que se repetem em todo o procedimento, que não vai ter grandes alterações. E aí a gente tem uma peculiaridade, né? Que justamente como essa ação tem um objetivo diferente do que a gente vê numa forma geral de controle de constitucionalidade, né? Porque ela não tem só o objetivo de retirar do sistema, ela tem o objetivo de retirar aquela norma do sistema e também intervir naquele estado. Quando se for julgado procedente o pedido, o que vai acontecer é que o presidente da República vai ser comunicado dessa decisão e ele vai ter que dar sequência no procedimento de intervenção, que é o que está lá nos parágrafos 1º e 3º do artigo 36. Porque o que acontece? A decretação da intervenção, ela deve ser promovida pela União, então o presidente da República é quem tem que fazer isso. Não cabe ao Poder Judiciário intervir. Então, olha só, o Poder Judiciário vai dizer que aquilo está errado. Ele vai dizer que aquele ato está violando a Constituição e que precisa ser, digamos assim, punido, né? Ele vai ser retirado do ordenamento jurídico e ele vai dizer, ô, presidente, o senhor tem que intervir naquele estado lá, porque aquele estado está fazendo coisas que não são compatíveis com a Constituição. Então, na verdade, o STF vai comunicar o presidente e o presidente é quem vai fazer o decreto de intervenção, que é quem vai especificar aí a amplitude, o prazo, as condições de execução, enfim, e nomear o interventor. Claro que isso é uma situação que pode não ser levada a cabo, né? Pode ser que esse decreto vai se limitar a suspender a execução do ato impugnado. Então, pode ser que o presidente da República entenda que não é o caso, por exemplo, de fato intervir naquele estado e nomear o interventor ali, né? Pode ser que o presidente entenda que não tem essa necessidade, que apenas suspender a execução do ato impugnado é suficiente. O que acontece é o presidente não pode se omitir. Porque quando o STF julga procedente esse pedido e manda para o presidente para que seja tomada providência com relação à decretação, o presidente precisa fazer isso. Então, ele vai precisar agir dentro do parágrafo 1º do artigo 36 e do parágrafo 3º do 36. Ele vai ter que fazer isso, ele vai ter que fazer o decreto de intervenção. Pode ser que esse decreto seja mais amplo, pode ser que esse decreto seja mais enxuto, só para suspender a execução do ato impugnado. Mas ele precisa fazer isso. E se ele não fizer isso, ele vai estar cometendo, inclusive, um crime de responsabilidade, né? Então, crime de responsabilidade, a gente tem ouvido falar bastante em crimes de responsabilidade ultimamente, né? Nessa vida política agitada que nosso país está vivenciando. Mas, enfim, essa é uma situação que o presidente, se ele não se manifestar, se ele descumprir essa ordem do STF, né? O STF vai mandar ali uma requisição, né, com um nome bonitinho, que parece que o STF está pedindo, mas, na verdade, essa natureza da decisão do STF, ela tem uma natureza mandamental, ou seja, o STF está, de fato, mandando que o presidente da República tome uma atitude com relação à decretação da intervenção, que ele faça a decretação da intervenção. E aí o presidente vai poder administrar se vai ser mais amplo ou mais enxuto, mas precisa se manifestar. Se o presidente se omitir, se ele não fizer essa manifestação no prazo, aí ele vai estar cometendo um crime de responsabilidade, vai estar sujeito às consequências aí desse crime.
E claro que, independente de você julgar procedente ou improcedente o pedido de representação interventiva, essa decisão vai ser irrecorrível, né? Aquilo que a gente viu, inclusive na aula passada, conversamos sobre a irrecorribilidade da decisão, né? As ações de controle de concentrado de constitucionalidade, elas começam no STF, elas têm quórum já, uma necessidade de quórum que precisa estar ali, por exemplo, pelo menos 8 ministros, né? Então a gente vai estar falando do Tribunal Pleno, a gente vai estar falando de todos os ministros do STF reunidos, e a gente tem um resultado que precisa ser decretado por maioria absoluta. Então, o pedido de procedência ou improcedência precisa ser proferido por maioria absoluta. Então, nesse caso, a gente não tem o que fazer, né? A gente não tem nem para onde recorrer. A gente já está lá no topo da cadeia alimentar, que é todos os membros do STF reunidos. A gente não tem para quem recorrer, não tem para onde ir, a não ser que você vá para Corte de Haia, sei lá, uma coisa internacional. Nada a ver, né? Zoeira só, mas não tem para onde a gente ir. Então, essas ações vão ser todas na mesma linha aí de irrecorribilidade da decisão, e são ações que são insuscetíveis de impugnação por ação rescisória também. Então, ela não vai ter um duplo controle aí, né? Não vai ter um duplo grau de jurisdição, digamos assim, né? Vai se limitar àquela análise pelo STF. E aí fica clara a ressalva de que quando a gente está falando que uma decisão é irrecorrível, significa que a gente não vai conseguir mudar o conteúdo dessa decisão. Mas é claro que ela vai ser suscetível de embargos de declaração. Então, a gente pode, ali, se a gente verifica que naquela decisão tem algum erro material, se a gente verifica que naquela decisão tem alguma contradição, omissão ou obscuridade, a gente vai poder utilizar o recurso de embargo de declaração. O fato de ela ser irrecorrível quer dizer que a gente não pode mudar o conteúdo, não existe nenhum recurso que ataque o mérito dessa decisão. Então, por isso que quando a gente diz que, em tese, todas as decisões do nosso sistema são recorríveis, porque pelo menos cabe embargo de declaração. Claro que embargo de declaração é um recurso diferentão, né? Um recurso diferentão que você não vai atacar o conteúdo da decisão, você vai atacar só algum pequeno vício que aconteceu ali que deixa essa decisão incongruente, mas você não vai conseguir mudar o resultado, por exemplo, de procedente para improcedente, ou vice-versa, né? Então, por isso, dizemos que é irrecorrível, não cabe recurso, mas fica a ressalva aí, lembre-se que cabe ED, nesse caso, para modificar o conteúdo. O conteúdo não, para modificar se houver algum erro que precisa ser corrigido. Com relação à ADI interventiva, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu voltar lá para o nosso chat. Alguém tem alguma pergunta com relação ao procedimento? Uma situação que a gente tem que é bem curiosa é que a gente nunca teve uma ação que tenha chamada interventiva que tenha chegado à situação final, que tenha sido decretada a intervenção de fato em algum estado da federação. A gente já teve ações ADI desse tipo tramitando, né? Mas nenhuma delas, elas já passaram por algumas fases do procedimento, mas nenhuma delas chegou até a situação final ali, de fato, da intervenção da União nos estados. Então, é uma situação também um pouco peculiar, de que a gente não tem um caso para mostrar, né? Tem algumas situações, tem acho que umas 7 ou 8 que já foram ajuizadas, mas nenhuma se concluiu ali para a gente mostrar o procedimento ali do início ao fim. Alguém tem alguma pergunta, gente? Posso tocar para a próxima? Se for muito rápido, vocês me avisam, assim, né? Mas eu acredito que o procedimento não tem, assim, não tem muita coisa para a gente ficar, né, horas aqui debatendo, né? A gente poderia passar horas debatendo sobre controle de constitucionalidade em si, né? Sobre a decisão, enfim. Mas com relação a esse procedimento que a gente precisa ver de cada uma dessas ações, não tem muito o que a gente inventar moda, né? Bom, próxima ação, então, passamos para uma outra modalidade de ADI, que é a ADI por omissão.
que a gente vai chamar, a siglazinha dela é ADO, né? Só para diferenciar. Mas é uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. O que acontece, né? A ideia é que a Constituição defende que o fato de o poder público não praticar alguma conduta, né? Não legislar sobre determinado tema, também é uma atitude inconstitucional. Então, nesse caso, quando a gente está falando de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a gente está falando de uma ausência de norma sobre determinado assunto que o STF considera que aquela ausência é inconstitucional, porque a Constituição determinou que fosse legislado sobre aquele assunto e o poder público não o fez, né? O poder legislativo, enfim, aquele que era competente ali para fazer, para praticar aquele ato, não o fez. Então, essa atitude negativa do poder público é o ato inconstitucional que a gente vai buscar atacar quando a gente está falando de uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, vai ser cabível, né? O cabimento vai ser quando a Constituição obriga o poder público a emitir um comando normativo e esse permanece inerte. Se vocês lembrarem das aulas lá do início do semestre, isso vai ter uma semelhança muito grande com o mandado de injunção, né? Lembra que quando a gente falou sobre o mandado de injunção, eu falei para vocês, ó, a gente vai ver também essa questão da omissão quando a gente falar do controle de constitucionalidade, mas lá para frente. Então, chegou esse momento, né? O mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão vão ter uma situação semelhante, que é justamente atuar nesse momento que o poder público não legislou, né? Não emitiu o comando normativo aí que era necessário. Só que eles vão ter também algumas diferenças. Então, se vocês lembrarem, quando a gente estava falando do mandado de injunção, essas ações, os remédios constitucionais, elas precisam ter a violação num caso concreto. Então, a gente precisa mostrar que, olha, essa situação está ofendendo essa pessoa aqui, ou está ofendendo essa coletividade aqui, né? Mas, enfim, essa falta de lei viola o direito desse fulano aqui, ó. E por conta disso, pode ser ajuizado aí um mandado de injunção para suprir essa omissão. Então, a gente precisa, no mandado de injunção, ter um caso concreto, mostrar essa violação. E aqui na ADO, a gente está falando de uma ação de controle abstrato. A gente não precisa ter esse caso concreto. A gente está falando que simplesmente a inexistência dessa lei viola o direito de todo mundo. A gente não precisa trazer nenhum caso para mostrar, para ser analisado. A gente vai analisar a lei em tese. Claro que nada impede que a gente tenha um caso para mostrar, né? O fato de você poder analisar um caso concreto não impede a propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade. O fato é que a ação direta, né, de controle de constitucionalidade em geral, não precisa desse caso. A gente vai analisar a lei de uma forma abstrata, sem ter que se basear somente nesse caso. Diferença, então, que a gente tem aí do mandado de injunção e da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Outra situação é que, se a gente pegar o cabimento lá do mandado de injunção, ele estava basicamente relacionado aos direitos fundamentais, né? Estava basicamente falando ali de um certo rol específico de direito, não estava falando de qualquer direito constitucional. E aí, aqui na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ADO, a gente está falando de qualquer situação da Constituição. Tem um cabimento mais amplo aí que o mandado de injunção. Mas é bem comum que sejam ajuizadas as duas situações. Então, um exemplo que a gente tem de julgamento do STF que reconheceu a omissão num caso e que essa omissão foi considerada inconstitucional foi justamente o caso em que o STF entendeu que havia omissão com relação ao crime de homofobia, que havia uma omissão legislativa aí, né? O Poder Legislativo tinha que legislar sobre isso, não legislou, né? Competia aí ao Poder Legislativo estabelecer
o crime, e isso não foi feito, né? Não existe nenhum crime de homofobia previsto na lei. Então, o STF reconheceu essa omissão como inconstitucional e deu uma interpretação conforme a Constituição. Olha aí, veja aquela situação que a gente viu das possibilidades que o STF tem quando declara inconstitucionalidade, né? Ele pode dar uma interpretação conforme, e aí, para enquadrar o crime de homofobia no crime de racismo. Então, equiparou a homofobia ao crime de racismo por meio de uma interpretação conforme a Constituição. Nesse caso aqui, se vocês lembrarem, se vocês tiverem uma vaga lembrança do que a gente tratou na aula de mandado de injunção, a gente falou desse mesmo caso. E aí vocês estão dizendo, meu Deus, a professora surtou, né? Ela disse daquela vez que era mandado de injunção e ela está dizendo agora que é uma ADO. Mas é porque o que acontece é que foram promovidas as duas coisas. Tinha duas ações tramitando no STF sobre o mesmo assunto. Um mandado de injunção e uma ADO. E aí eles foram reunidos e foram julgados conjuntamente. Então, só para esclarecer, não estou ficando louca, tá? A gente viu isso tanto lá no mandado de injunção quanto aqui na ADO, porque o STF reuniu essas duas ações e proferiu uma decisão só. Mas, enfim, outro exemplo bem interessante e que atualmente também está sendo bastante comentado é a questão do imposto sobre grandes fortunas. Quando vocês estudarem direito tributário, né? Eu sei que vocês não tiveram essa matéria ainda, mas quando vocês chegarem lá, vocês vão estudar aí as espécies de tributo que a gente tem, entre elas as espécies de impostos que são todos instituídos pela Constituição, e vocês vão ver que lá no artigo 153 da CF estão estabelecidos quais são os impostos da União, né? Os impostos federais que a gente vai ter no nosso sistema. E aí tem lá o imposto de renda, imposto de importação, né? Tudo isso aqui é o imposto sobre operação de crédito. Tudo isso aqui a gente paga, né? A gente paga imposto de renda todo ano, a gente paga o IPI aqui, né? Imposto sobre produto industrializado, quando a gente compra o bem, a gente paga imposto sobre operação de crédito, quando a gente quer operações financeiras, que é o IOF, né? Todos esses aqui regulamentadinhos, bonitinhos. Mas tem um imposto que é o que está ali no inciso 7 do artigo 153, que a Constituição criou, que é o imposto sobre grande fortuna, mas que ficou aquela frasezinha bonitinha, né? Nos termos de lei complementar. Então, compete à União instituir impostos sobre grandes fortunas nos termos de lei complementar. A Constituição é lá de 88 e até hoje estamos em 2020 e, obviamente, que não temos uma lei complementar que institui, que regulamenta aí o imposto sobre grandes fortunas, né? Então, apesar de ter previsão constitucional, a lei disse que ia ser regulamentado por lei complementar e essa lei complementar não existe. Então, estamos diante de um caso de omissão do poder público, né? Omissão do poder legislativo que se permaneceu inerte aí nesse tempo todo ao elaborar esse imposto, a regulamentação, lei complementar regulamentando esse imposto. Claro que esse é um assunto extremamente debatido, né? Economistas discutem muito se seria viável ou não, se seria benéfico ou não, e principalmente agora, em tempos de pandemia, né? A gente tem ouvido de novo falar muito, é um assunto que surge de tempos em tempos. Inclusive, tem um artigo na nossa revista publicado, na revista Academia de Direito. Se alguém tiver interesse sobre o imposto de grandes fortunas e quiser saber mais, curiosidade, né, sobre o assunto, tem um artigo publicado na revista sobre isso, que inclusive analisa como que é esse imposto em outros países e comenta aí a legislação em outros países para falar sobre esse imposto. Então, é bem legal, se alguém quiser saber mais. Mas aí, o que importa para a gente aqui, nesse momento, é que, obviamente, estamos diante de uma omissão e foi proposta uma ADO justamente para discutir a inconstitucionalidade dessa omissão. Então, o STF ainda não julgou, né? A ADO está tramitando,
foi uma ação promovida pelo PSOL, então está tramitando ainda, não tivemos um julgamento, mas provavelmente, futuramente, vamos ter uma manifestação do STF também sobre essa omissão, que pode ou não ser reconhecida como inconstitucional, né? Se o STF entender aí que essa omissão é inconstitucional, precisa comunicar ao Poder Legislativo para elaborar a legislação cabível. Bom, com relação ao procedimento da ADO, né? O que a gente tem com relação ao procedimento? Temos um procedimento, meus queridos, muito parecido com tudo que a gente viu até agora. A ADO, ela é regulamentada também pela Lei 9868, com uma peculiaridade, né? A Lei 9868 é de 99 e na época que a lei foi criada, ela não previa a regulamentação da ADO, da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Mas, depois de alguns anos, se eu não me engano, foi 2011, ela foi emendada aí, né? Teve um acréscimo de alguns artigos ali na lei, que acrescentou os artigos justamente que regulamentam a ADO. Então, eles estão todos ali numerados com o artigo 12, 12A, 12B, 12C, porque eles foram inseridos depois que a lei já estava em vigor, né? Mas também está tudo lá, o procedimento das ações está concentrado lá na Lei 9868. E aí, vamos ter competência, obviamente, do STF, né? Então, nosso querido STF vai ser o guardião da Constituição e o cara competente também para julgar a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Vejam que o artigo 102 do STF, que é o que fala das competências originárias, né, que é o que fala da ação direta de inconstitucionalidade, ele não menciona nada especificamente, né, não fala que espécie de ação direta de inconstitucionalidade a gente está falando. Então, a gente interpreta, a gente presume que ele está falando de todas as espécies de ação direta de inconstitucionalidade, independente se é a genérica, se é interventiva, se é por omissão, enfim, independente de qual espécie de ação direta de inconstitucionalidade que a gente está falando, vai ser competência do STF processar e julgar. Isso porque o artigo pode não falar aqui, mas se vocês pegarem a sequência, acho que, se não me engano, é na sequência do 103, inclusive, o texto constitucional fala aleatoriamente em ação direta de inconstitucionalidade também. Então, dá para presumir que quando a CF fala em ação direta de inconstitucionalidade, está falando de uma forma geral, aí, pegando tanto a genérica, quanto por omissão, quanto, enfim, qualquer outra, são só essas mesmo, mas está falando de todas as espécies de ação direta de inconstitucionalidade. Então, temos ali um caso de competência do STF, né? E com relação à legitimidade, nós vamos ter também a mesma situação da ADI genérica. Então, os legitimados estão previstos lá no artigo 103 da Constituição, são os mesmos que a gente viu na aula passada para a ADI, e são os mesmos que a gente vai ver para a próxima ação, que é a ADC, que são aqueles 9 incisos previstos lá. Desses 9, nós temos 6 que são, tive que fazer uma conta agora, 6 que são legitimados universais e 3 que são legitimados especiais, né? Então, a gente tem aqui a mesa da Assembleia Legislativa, o governador do estado e a confederação sindical ou entidade de classe, que são aqueles legitimados especiais. Então, lembrem-se, os legitimados universais, eles podem propor qualquer tipo de ação aí, sem ter que comprovar a pertinência temática, né? Porque eles têm essa pertinência temática já presumida, já atribuída a eles, independente de comprovação. E já para esses legitimados, que a gente chama de legitimados especiais, você precisa comprovar aí que tem pertinência temática para discutir essa ação direta de inconstitucionalidade com relação a esta temática específica.
Então, a gente precisa mostrar isso, é uma análise que vai ser feita caso a caso, quando a gente está falando dos legitimados especiais. Então, a confederação sindical precisa mostrar que tem relação. A entidade de classe precisa mostrar que tem pertinência temática, né, que tem alguma relação com aquilo que está sendo discutido, senão não vai ter legitimidade para promover essa ação. Os demais, né, são conhecidos: presidente da República, mesa do Senado, mesa da Câmara, o PGR, né, o Procurador-Geral da República, que tem uma atuação de destaque, né, tem uma atuação bastante recorrente nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, Conselho Federal da OAB e partido político com representação no Congresso Nacional. Todos vão ter legitimidade universal. Então, por exemplo, se a gente vê aqui essa ação que foi proposta com relação ao imposto sobre grandes fortunas, foi proposta por um partido político, que tem uma atuação bastante... Os partidos políticos, de uma forma geral, têm uma atuação bastante significativa no STF. Tem uma atuação bastante constante, bem interessante, né? Porque é importante a participação política também nessas situações. Bom, com relação ao procedimento, voltamos aí para o que a gente tem de padrão, né? Quando a gente fala de procedimento das... Nossa, você no nariz, né, gente? Em cima do nariz, assim. Parece que eu tô usando óculos, sabe? Que fica alguma coisa aqui. Enfim, desculpa. Quando a gente está falando de procedimento, a gente está, de novo, com um procedimento padrão de ações de controle de constitucionalidade. Por mais de ter previsão específica, uma coisa ou outra aí que a gente vai mudar, né? Mas, de uma forma geral, são bem parecidos os parâmetros, né? Então, o que a gente tem? Requisitos da nossa petição inicial, né? Temos requisitos específicos aqui quando a gente está falando de controle de constitucionalidade. Então, a ADO vai ter como requisito específico mostrar qual a omissão, né? Se você está discutindo a omissão, você precisa mostrar qual que é essa omissão e como que essa omissão é inconstitucional, né? O que está acontecendo ali, como que ela está violando aí a previsão constitucional. E lembrando que essa omissão pode ser total ou parcial. Então, temos a possibilidade aí de haver uma lei regulamentando, mas essa lei não compreender tudo que a Constituição determina. Então, tem a possibilidade de a gente discutir parcialmente aí também, uma omissão parcial. Houve lei, mas não foi suficiente, digamos assim, para regulamentar, né? Então, a questão da análise da omissão parcial, ela é mais complexa. Quando a gente está falando de uma omissão total, uma falta de lei regulamentando, é muito mais fácil de a gente conseguir verificar que houve essa violação constitucional. Agora, quando a gente está falando de uma omissão parcial, isso fica um pouco mais difícil, porque a gente está falando de uma situação que a gente não pode se deixar confundir o fato de se houve uma opção legislativa de fato por legislar daquela forma, né? Então, se houve um descuido do legislador que foi realmente omisso parcialmente quando elaborou aquela legislação, ou se de fato houve uma opção legislativa por atuar daquela forma. Então, a questão da omissão parcial, ela vai exigir uma análise um pouco mais criteriosa, uma análise mais complexa quando a gente está falando do que quando a gente está falando de uma omissão total, né, que é muito mais fácil de se verificar. Mas, de qualquer forma, independente se a omissão é parcial ou total, a gente vai trazer ela na nossa petição inicial e vai apontar, então, essa existência de omissão junto com o pedido. Temos aí também a necessidade de, se for o caso, acompanhada de instrumento de procuração, né, para a atuação, se a gente não estiver falando, por exemplo, do PGR, né, que não vai atuar com procuração, mas se a gente está falando de um advogado propondo, vai ter necessidade de procuração, lembrando que essa procuração precisa ter poderes especiais, né, procuração para atuar com relação a ações que pedem inconstitucionalidade, né, controle concentrado de constitucionalidade, precisa ter poderes especiais na procuração. Vemos aqui a mesma situação de
análise liminar pelo relator, né? Então, quando o relator se debate com essa situação, ele vai analisar também a primeira visão que o relator vai ter, ele vai analisar aí os requisitos, se foram todos cumpridos. O relator é o cara que vai organizar o processo, né? Sempre, independente se a gente está falando do relator aqui no TJSC de uma apelação, de um agravo, ou lá no STJ de algum recurso especial, ou no STF, quando a gente está falando de um recurso extraordinário ou de uma ação de competência originária do STF, como é o caso das ações de controle concentrado de constitucionalidade. Independente do nível de jurisdição que a gente está falando, o relator é o cara que vai ser o responsável por botar ordem nesse processo. Sempre. Ele que vai analisar os primeiros pedidos, ele que analisa, que vai organizar, que vai pautar o processo. No caso das medidas liminares em controle de constitucionalidade, o relator não vai analisar. Lembrem-se que as decisões em controle de concentrado de constitucionalidade precisam ser tomadas pelo quórum mínimo do STF e por maioria absoluta. Então, a gente está falando aí mesmo de medidas liminares, né? Essa é uma peculiaridade aí, o relator não vai analisar, não vai decidir aquilo sozinho, mas é o relator que vai ser responsável por pautar o julgamento, né? Por botar aquele processo na pauta, por organizar, enfim. O relator sempre é o cara que vai fazer a organização. E, nesse caso também, ele vai ser o primeiro que vai olhar aquele processo. Então, ele é o primeiro que olha o processo e ele vai verificar se a petição preenche todos os requisitos, se a petição é devidamente fundamentada, se os requisitos de cabimento ali foram preenchidos, se não é uma situação de manifesta improcedência, de uma coisa nada a ver, que o sujeito ajuizou a ação, né? Então, o relator vai dar essa primeira olhada e, verificando algum desses vícios, o relator já pode indeferir liminarmente. Então, o mesmo procedimento que a gente viu nas outras situações. E temos aquela mesma situação de que cabe agravo desta decisão, né? Temos aquele agravo que, apesar de aqui não trazer o prazo, né? Então, aqui fica a discussão se esse agravo é o agravo de 5 dias, que está previsto em algumas leis específicas, ou o agravo interno, que foi trazido que foi modificado aí pelo CPC 2015 e que o prazo é de 15 dias também. Tem discussão doutrinária sobre isso, de qual o agravo cabível aqui. Se algum dia vocês se depararem com essa situação, façam no prazo de 5 para não ter erro. Apesar da doutrina dizer que, nesse caso, né, foi o CPC modificou a lei e tal, e aplica-se o CPC, há discussão sobre isso, então não é, assim, certo que o prazo vai ser 15 dias. Outra situação que também a gente viu lá na DI genérica é da não admissão de desistência. Gente, quando você começa uma ação de controle de constitucionalidade, você não pode voltar atrás na sua decisão, você não pode mudar de ideia. Você, em outras palavras, não pode desistir, porque está vedada expressamente a desistência. É diferente de uma ação de procedimento comum, né? Que o autor pode desistir. Claro que, dependendo do andamento do processo, lá no procedimento comum, pode ser que o réu, se o réu já tenha sido citado e contestado, ele vai ser intimado sobre essa desistência também, né? Porque ele passou a fazer parte do processo, mas é uma situação diferente. Aqui, nessas ações de controle de constitucionalidade, você não pode desistir. Então, iniciou, vai ter que aguentar até o final. E aí tem a previsão, claro, de que a gente vai aplicar a ação direta de inconstitucionalidade por omissão todas as disposições que a gente tem, as disposições gerais que a gente aplica a ação de inconstitucionalidade genérica. Então, a gente vai estar falando aí de uma situação que, subsidiariamente, a gente vai aplicar o procedimento que a gente viu na aula passada para a DI genérico. Então, tem algumas situações que estão previstas especificamente, o que não estiver previsto, aplica-se o procedimento da DI genérica. Então, o procedimento da DI genérica é o base. Claro que o artigo da lei fala, né, aplica as disposições constantes na seção 1 do capítulo 2 desta lei, que é, basicamente, o procedimento da lei 9868, que fala sobre
a ação direta de inconstitucionalidade e não dá nenhum sobrenome para ela, por isso a gente chama de genérica. Para finalizar com relação a esse procedimento, a decisão aí vai do Supremo Tribunal, e aí a gente chega na parte que, para mim, é a parte mais frustrante de todo este procedimento, né? Porque o que acontece? A gente vai voltar naquela discussão que a gente já falou sobre essa discussão quando a gente falou do mandado de injunção, que é a questão de que o STF não tem poder para legislar, minha gente. Só quem tem, claro, o STF salva ali a situação constitucionalmente prevista, né? Uma hipótese que não é o regular da atuação do STF, que é, por exemplo, elaborar o seu regimento interno, né? Elaborar o regimento interno é uma legislação que cabe ao STF. Mas, enfim, tirando essas hipóteses específicas em que de atuação do STF, em regra, o STF não pode legislar, né? Ele não vai poder, então, suprir essa omissão, né? Não vai poder dizer, olha, já que o Poder Legislativo não instituiu e não criou essa lei complementar para regulamentar o imposto sobre grandes fortunas, aplique-se dessa, daquela forma. O STF não pode fazer isso. Se ele fizer isso, ele vai estar violando aí a separação de poderes e vai estar entrando na esfera legislativa, na esfera do Poder Legislativo. E aí, o que acontece? A conclusão de tudo é que quando a gente está falando de um ato normativo de competência do Poder Legislativo, a decisão do STF apenas vai dar ciência para adotar aí as providências necessárias. Então, basicamente, o STF vai julgar inconstitucional aquela omissão e vai comunicar ao Poder Legislativo de que há uma omissão inconstitucional e que é para adotar as medidas necessárias, ou seja, é para elaborar a legislação cabível. Mas não traz, assim, uma solução muito agressiva, né? Quando a gente está falando de ato normativo de órgão administrativo e não do Poder Legislativo, aí sim o STF tem uma ação mais incisiva, né? Então, quando a gente está falando especificamente de ato normativo de órgão administrativo, aí sim a gente está falando o STF vai, inclusive, dar o prazo, ele vai dizer, ó, essa omissão é inconstitucional, e vai dar um prazo de 30 dias para o órgão regularizar aquela situação, e, inclusive, pode cobrar, né? Se o órgão não regularizar no prazo de 30 dias, ele pode responsabilizar, né? Inclusive, por essa omissão, enfim, cometendo crime, aquela coisa nada toda. Então, nesse caso de órgão administrativo, o STF tem uma atuação show, prazo, atuação incisiva, pode cobrar depois. Agora, quando a gente está falando de poder legislativo, né, de ato normativo de competência do poder legislativo, ou seja, tanto Senado quanto Câmara, né, independente, na verdade o STF vai apenas declarar a inconstitucionalidade daquela omissão e dar ciência ao poder legislativo aí para tomar as providências necessárias, mas o STF não pode obrigar o legislativo a legislar, né? Ele estaria também aí invadindo a esfera da separação, estaria violando aí a separação de poderes, né? Estaria obrigando o poder a fazer isso. Então, nesse caso, fica meio frustrante, né? Quando a gente está falando, é a parte que eu menos gosto da aula, é a gente chegar, quando a gente fala aqui dessa situação do resultado da ADO, né? Mas, de qualquer forma, a importância é que isso chama atenção para esse caso, né? E aí, por mais que o legislativo não tenha um prazo para se discutir, para se elaborar a legislação, começa inclusive uma pressão popular, né? Porque daí a situação ganha uma proporção maior e passa a sofrer aquela tal da pressão que a gente estava falando no início da aula, né? Então, a possibilidade de ter um resultado positivo é grande. Bom, alguma dúvida, minha gente? Encerrando aí a ADO, a ação
fugiu, ação declaratória direta de inconstitucionalidade por omissão. Nossa, me fugiu o nome da ação. Alguém tem alguma pergunta, minha gente, que queira fazer com relação a isso? Tudo tranquilo? Podemos partir para a próxima? Falem agora, vocês estão aí ainda? Não... Ninguém dormiu? Tá todo mundo acordado? Então falem comigo, senão vai ter atividade. Então tá. Quero interação aí. Vocês me deixam aqui sozinha, abandonada, gente. Credo, uma sexta-feira à noite eu tô aqui falando para uma câmera. Vocês podiam ter a decência de falar comigo, né? Bom, minha gente, continuamos, né? Vamos continuar para a próxima. Eu sei que vocês estão ansiosos para que a aula acabe, né? Aula na sexta-feira é a pior coisa que existe nessa vida, né? Mas está quase acabando o semestre, gente. Vocês vão ver que no semestre que vem vocês vão pegar um professor terrível na sexta-feira. Daí vocês vão sentir saudade de mim. Não, tô brincando. Então, vão ser todos professores legais. Se vocês tiverem sorte, assim, ó, comecem a mentalizar agora. Se vocês tiverem sorte, vocês pegam a cadeira de metodologia da pesquisa na sexta-feira. Esse é o sonho de consumo de aluno da 8ª fase, que daí não tem aula, daí não precisa ir. Daí vocês vão ter esporadicamente que ir na universidade para falar com o orientador, mas não vai ter, não tem aula. Então, já comecem agora a mentalizar, fazer os pedidos aí, para que caia na sexta-feira para vocês. Se não... Mas, de qualquer forma, provavelmente, vocês vão ter esse benefício em algum dia da semana, né? Mas melhor se for na sexta-feira, né? Porque se pode acontecer isso em algum dia da semana, por que não na sexta, né? Depende aí de tudo se encaixar. Mas, enfim. Então, continuamos, minha gente. Vamos falar da última espécie que a gente tem de ação para falar do procedimento hoje. Se não tinha novidade nos outros, nesse mesmo o procedimento é muito parecido. Ele vai ter algumas peculiaridades também que a gente vai conversar aqui, mas não foge da linha geral que a gente tem visto aqui com as ações de controle de constitucionalidade. Então, primeira coisa, a gente vai falar sobre a ação declaratória de constitucionalidade. Olha que interessante, né? A gente tem uma ação no nosso ordenamento jurídico para reafirmar aquilo que é a regra, né? Porque a regra é todas as leis que estão atualmente vigentes são constitucionais. Há uma presunção de constitucionalidade, né? Em regra, a gente entende que todas as leis que estão aí são constitucionais, certo? Você não sai pensando, debatendo individualmente uma por uma, né? Elas já passam por um controle preventivo. Lembre-se que a gente falou na aula passada do controle preventivo, que é feita pela Comissão de Constituição e Justiça no processo legislativo e feita também pelo presidente quando veta ou não, né? Ou sanciona ou veta a lei ou uma parte dessa lei. Então, ela já passa por alguns mecanismos de controle, por isso, quando ela entra em vigor, quando ela entra no nosso ordenamento, a gente já tem uma presunção de constitucionalidade, ou seja, a gente tem uma presunção que ela é constitucional, até que se prove o contrário, e isso vai ser feito por meio de uma ação de controle concentrado de constitucionalidade. Só que o que acontece? Às vezes, a lei, mesmo que ela tenha presunção de constitucionalidade, mesmo que ela esteja ali, válida, vigente, bonitinha no nosso ordenamento, ela acaba não sendo aplicada. Ou porque os juízes realmente não concordam com ela, né? E ela acaba sofrendo, muitas vezes, o controle difuso de constitucionalidade. Ou seja, muitas vezes os juízes deixam de aplicar a legislação por meio de controle difuso. Retomando também aquilo que a gente viu aula passada, quando a gente está falando de controle difuso de constitucionalidade, que é aquele que o juiz, lá no primeiro grau, quando ele vai sentenciar o processo, ele pode afastar uma determinada lei
por meio do controle difuso, e essa decisão dele vai afetar apenas as partes daquele processo, ela tem efeito interpartes, né? Não vai ser uma decisão que vai afetar aí todo mundo, como é o caso do controle de constitucionalidade, que tem efeito erga omnes. Então, o que acontece? Só que o problema é que, se vários juízes começam reiteradamente a não aplicar uma determinada lei porque entendem que essa lei é inconstitucional, acaba que gera uma instabilidade no nosso sistema, né? Porque aí a gente vai ter uma situação de insegurança jurídica. Se vários juízes estão discutindo a constitucionalidade e estão entendendo que essa lei não é constitucional, estão afastando a aplicação dessa lei, acaba que gera uma incerteza no nosso Poder Judiciário. Então, justamente nessa ideia de insegurança e incerteza, porque várias vezes a lei tem sido afastada pelos juízes quando julgam no primeiro ou no segundo grau de jurisdição, né? A gente está falando aí de jurisdição ordinária, portanto, né? Então, nos juízes e tribunais aqui, de instâncias ordinárias, vão afastar reiteradamente uma determinada legislação, surge aí uma insegurança, surge aí uma incerteza, e o objetivo dessa ação, dessa ADC, que é a ação declaratória de constitucionalidade, é justamente afastar essa insegurança. Porque a partir do momento em que você propõe uma ação de controle concentrado de constitucionalidade, como é o caso da ADC, a gente vai estar diante de uma decisão, né, a partir do momento que ela for julgada, né, pela procedência ou improcedência, mas a gente vai estar diante de uma ação que vai ter um efeito vinculante. Vocês lembram que a gente falou, né, um dos efeitos das ações, tanto da ADI quanto da ADC, é o efeito vinculante, ou seja, ela precisa ser seguida por todos os juízes e tribunais aí por todo o país, né? Então, todos os membros do Poder Judiciário e da administração pública direta e indireta precisam seguir o que foi determinado pelo STF nessa ação. Então, essa ação busca acabar com essa incerteza. A partir do momento que você tem uma decisão que tem efeito vinculante, vai ter que seguir. Então, os juízes não vão mais poder fazer um controle difuso de constitucionalidade. Uma vez que o STF definiu, o juiz tem que seguir, ele não pode mais aplicar o controle difuso, por exemplo, e não seguir o que o STF diz. O STF é o topo, meu querido. Se o STF definiu, está definido, e você tem que seguir aquela interpretação. Então, o juiz de primeiro grau, de segundo grau, os tribunais, não vão poder afastar, deixar de aplicar uma lei, porque entendem que ela é inconstitucional, por exemplo, se o STF já definiu que aquela lei é constitucional. Então, essa é a ideia da ADC, essa é basicamente o objetivo, né? Então, o objetivo é justamente transferir essa instabilidade, essa decisão sobre a constitucionalidade ou não para o STF. Se está acontecendo divergência no restante do país, então transfere essa decisão para o STF de uma vez, que o STF, uma vez que ele toma uma decisão de mérito, todo mundo vai ter que seguir, seja pela constitucionalidade, seja pela inconstitucionalidade. Lembrando que a ADC vai na mesma linha da ADI com relação à natureza dúplice. Lembre-se que a gente falou na aula passada sobre isso, né? O que quer dizer essa natureza dúplice? Ela é exatamente o contrário da ADI. A ADI, ação direta de inconstitucionalidade, se a ADI é julgada procedente, quer dizer que a lei é inconstitucional. Se a ADI é julgada improcedente, isso quer dizer que a lei é constitucional. A ADC é exatamente o contrário. Se a ADC é julgada procedente, estamos diante de uma lei constitucional. Agora, se essa ação é julgada improcedente, isso quer dizer que essa lei é inconstitucional. Então, se essa ação, o sujeito propõe essa ação com o objetivo de ver declarada a constitucionalidade dessa lei e essa ação tem o seu pedido julgado improcedente, isso quer dizer que aquela lei é inconstitucional.
E aí ela vai sofrer aí as consequências da inconstitucionalidade, né? Vai ser retirada, vai ser declarada a sua nulidade, vai ser retirada do ordenamento jurídico, vai ter todos os efeitos, aquela coisa era da toda. Então, só relembrando aí essa natureza dúplice que a gente tem com relação a ADI e ADC. Não foi? Foi. Um caso bem interessante, extremamente atual que a gente tem com relação a uma ADC que foi proposta, não sei se vocês lembram, vamos retomar um pouquinho lá de processo civil 1, né? Que vocês, quando a gente estudou o procedimento e a gente falou sobre os honorários de sucumbência. A essa altura do campeonato, na 7ª fase, todo mundo já sabe o que é honorário de sucumbência, né? E no CPC de 2015, está previsto lá no artigo 85, aquele artigo lindo que tem trocentos parágrafos, né? Para a gente, quem está estudando por exame da ordem, para lembrar de todos os parágrafos, vai um sacrifício. Mas, enfim, o CPC fala que a sentença vai condenar o vencido a pagar os honorários ao advogado do vencedor, que é justamente os honorários de sucumbência, né? Você vai, aquele que perde, paga para o advogado daquele que ganha. E aí, o artigo 85, isso até aí tudo bem, né? E o artigo 85 trouxe vários procedimentos, várias regulamentações ali com relação aos honorários, e ele trouxe especificamente uma regulamentação que até então não existia, que é com relação à fazenda pública, nas ações em que a fazenda pública for parte. Porque acontece de muitas vezes as ações contra, ou as ações da fazenda pública, terem um valor muito alto, né? A gente às vezes discute, a gente não é o caso, não é o meu caso, mas assim, por exemplo, grandes advogados tributários, aí, né, que advogam na área de tributário, às vezes o valor da causa tem um valor muito alto. E aí, a regra do nosso ordenamento jurídico, quando a gente está falando em procedimento geral, é que o valor da causa seja fixado ali em 10%, e pode ser majorado até 20%. Quando a gente está falando da fazenda pública, o CPC de 2015 inovou nessa área. E ele trouxe uma porcentagem diferente que vai ser calculada de acordo com o valor da causa. Já pensou se uma causa tem um valor ali de 100 milhões de reais? E aí o juiz fixasse em 10% de honorário sobre o valor da causa, ia ser fixado os honorários de sucumbência em 10 milhões de reais. Pensa que coisa linda, você está advogando uma causa e o juiz fixar o valor em 10%, enfim. Mas era um valor muito que o Poder Judiciário entende exorbitante, né, por um honorário de sucumbência. E aí o que acontece foi que depois de muita discussão na tramitação do CPC, o CPC veio com uma regulamentação específica que diminui a porcentagem conforme aumenta o valor da causa. Então, por exemplo, se a gente pegar uma causa aí de 100 mil salários mínimos, que daria aí seus 100 milhões de reais, eu acho, sei lá, não sou muito boa no cálculo, né? Mas vamos lá no calcular a porcentagem, vamos pegar uma causa de 100 milhões de reais, daria ali, os honorários ficariam entre 1% e 3%. O juiz tem que fixar o valor dentro dessa porcentagem. E aí estabelece, né, conforme o valor da causa, essa porcentagem se modifica, né? Se é uma causa aí de 200 salários mínimos, esse é fácil, 200 mil reais, né? O valor ficaria entre 10% e 20%, mas conforme sobe o valor da causa, desce o valor da porcentagem dos honorários advocatícios. Essa é a lógica do CPC. E o CPC fala, lá no artigo 8º, no parágrafo 8º do artigo 85, que se o valor da causa for inestimável ou irrisório o proveito econômico, aí sim, ou se for muito baixo o valor da causa, o juiz vai fixar os honorários aí equitativamente, né? Ele vai avaliar aí qual foi a atuação do advogado e tal, e vai fixar sem ser com base no valor da causa. É isso que o CPC diz. Agora, o que acontece, minha gente? Na prática, os juízes não têm aplicado esse valor aqui, porque eles entendem que mesmo esse 1 a 3% dá um valor muito alto em algumas situações, em valores da causa, em situações em que o valor da causa é muito alto. Então, muitas vezes, não só nesse caso, né, de 1 a 3%, mas muitas vezes em todas essas situações aqui da fazenda pública, os juízes não aplicam esse parágrafo 3º do artigo 85 e fixam os honorários
de forma equitativa, o que a lei não permite, porque a lei permite só quando o valor foi inestimável, irrisório ou muito baixo. Na regra geral, tem que ser calculado aqui com base no valor da causa. Por conta disso, a OAB, então, o Conselho Federal da OAB, ajuizou essa ação declaratória de constitucionalidade justamente para reafirmar aí a constitucionalidade do artigo 85 do CPC. Essa ação foi promovida agora, muito recentemente, né? Foi nesse mês, inclusive, que essa ação foi promovida. Então, ainda não teve a discussão aí com relação à constitucionalidade ou não, está se iniciando agora essa discussão, mas vamos ter aí para frente uma situação em que o STF vai analisar. E se o STF entender que o artigo 85 e esse escalonamento ali que o CPC trouxe é constitucional, os juízes de todo o país vão ter que aplicar esse escalonamento, gostem ou não, independente se o valor seja muito alto de honorários ou não, porque, enfim, é o que está na lei. Então, vai uma discussão bem interessante, essa aqui é uma reclamação já da advocacia que tem desde a época que o CPC foi aprovado e que agora foi levada. Então, é esse o objetivo da ação declaratória de constitucionalidade. Vai ser justamente reafirmar a validade dessa lei, porque presume-se que essa lei é válida, ela foi aprovada, ela está aqui, vigente no nosso ordenamento, só que os juízes não têm aplicado na prática, o que causa aí uma insegurança jurídica, o que faz com que seja possível, então, a propositura de uma ADC, nesse caso, para reafirmar. Temos uma situação peculiar aqui, quando a gente está falando de ADC, diferente do que a gente falou de ADI, vocês lembram que quando a gente falou de ADI, ação direta de inconstitucionalidade, era possível aí, tanto em lei ou ato normativo federal, quanto estadual ou distrital, quando o Distrito Federal estivesse atuando em forma semelhante a uma competência estadual, né? Agora, quando a gente está falando de ADC, ou seja, ação declaratória de constitucionalidade, só cabe contra ato, lei ou ato normativo federal. Então, façam a ressalva aí, só o federal, hein? ADC não cabe contra ato estadual. Isso está lá no artigo 102, que é o nosso artigo queridinho, né? Que a gente, a essa altura, já deu para decorar, o 102 e o 105, provavelmente, são os que a gente lembra sempre da CF, que fala, quando ele fala da ação direta de inconstitucionalidade, ele fala de lei ou ato normativo federal ou estadual. E eu peguei a versão anterior. Tem mais o distrital aqui, tá? Eu não coloquei a versão atualizada. E a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal. Então, quando a gente está falando de ADC, estamos falando somente de lei ou ato normativo federal. E também reforçando que justamente a gente já vai, esse artigo também, além de ele fixar o cabimento, ele fixa a competência, né? Então, competência também do STF, não temos nenhuma diferenciação ali com relação à competência. Competência do STF para processar e julgar a ADC também. Com relação aos legitimados, temos ali também a mesma situação. Eu copiei, inclusive, com o marca-texto lá do slide da semana passada, porque vai ser a mesma coisa. Temos os legitimados no artigo 103, né? O artigo 103 da CF é o que fala de legitimação para ADI e para ADC. E vamos ter a mesma situação de legitimados universais e legitimados especiais, né? Então, lembrem-se dessa diferenciação. Legitimados universais não precisam comprovar pertinência temática, né? Porque ela é presumida em qualquer situação. Agora, os legitimados especiais, que é a mesa da Assembleia Legislativa, governador do Estado, confederação sindical ou entidade de classe, precisa comprovar a sua pertinência temática e com a situação, né? Precisa mostrar que tem relação com a situação que está sendo discutida. Então, por exemplo,
Se a gente falou de um exemplo na semana passada de uma associação de moradores, né, que quer promover uma discussão ali por conta de enfim, uma norma legislativa que está prejudicando os moradores, precisa mostrar, uma associação de moradores, não, perdão, uma entidade de classe que está querendo discutir alguma situação que é pertinente aos seus profissionais, ela precisa mostrar que ela tem que ela tem relação, que ela tem pertinência temática, né? A gente falou, ó, uma associação de, meu Deus, tô com a associação na cabeça, uma entidade de classe, né? Um conselho de contabilidade não vai poder discutir uma questão de uma lei que afeta os profissionais da farmácia, né? Os enfermeiros, o que está acontecendo agora, por exemplo, né? A gente tem várias legislações específicas, vários atos normativos específicos sobre profissionais da saúde, por exemplo. Não pode, então, uma entidade de classe de outra área ir lá querer meter o bedelho de uma situação que é voltada para os profissionais da saúde. Por quê? Porque não tem pertinência temática e as entidades precisam provar, mostrar essa pertinência temática, que vai ser analisada caso a caso quando a gente estiver promovendo essa ação. O procedimento também está aqui todos os artigos que são relevantes, aí não tem nenhuma diferença no procedimento, então a petição inicial vai indicar, obviamente, qual que é o dispositivo da lei, o ato normativo que está sofrendo essa instabilidade, né? O pedido, suas especificações e, obviamente, a existência da controvérsia judicial, né? Você precisa mostrar que, de fato, os juízes não estão aplicando aquele dispositivo ou aquela lei, né? Que justifique aí a atuação de a propositura de uma ADC. Então, basicamente, você vai ter que mostrar o que está acontecendo, né? Então, nada de novo na petição inicial da ADC também. Tem a possibilidade de análise liminar aí pelo relator, que vai analisar se a petição é inepta, se está fundamentada, se tem questão de manifesta improcedência ou não. Também não se admite desistência, então temos ali também aquela mesma situação, né, das ações tanto da ADI, quanto a ADI por omissão, quanto a ADC, não se admite desistência. Temos aqui uma situação peculiar, porque o artigo 18 fala que não vai se admitir intervenção de terceiros, mas a gente tem que cuidar no momento que a gente está interpretando essa expressão intervenção de terceiros. Significa que ninguém vai atuar ali, não vai ter um assistente, não vai ter uma outra atuação de alguém fora do processo conjuntamente. Mas isso não exclui a atuação do amicus curiae. Então, o amicus curiae vai ter, sim, não é... o artigo 18 não afeta aí a atuação, né? Então, o STF pode admitir a atuação de um amigo da corte aí, né, que tem algum conhecimento para compartilhar sobre essa determinada matéria. E aí temos aquela possibilidade de o relator requisitar informações, perícia, parecer, inclusive estabelecer audiências públicas, né, para discutir aquela matéria com todos os intérpretes da Constituição aí que são possíveis, né, todos que vivenciam a Constituição. Então, é possível também todas essas outras situações na ADC, na mesma linha que a gente tem da ADI, tá? Bem seguindo essa mesma situação. Com relação à medida liminar, temos a possibilidade de concessão de liminar, né? Mesma situação também, maioria absoluta dos membros, era aquilo que eu estava falando, né? Medida liminar, quando a gente está falando em ações de controle concentrado de constitucionalidade, não vai ser tomada pelo relator, vai ser levada ao plenário para decisão de maioria absoluta. E ela tem uma situação peculiar, aqui dá para fazer um asterisco ó, na medida liminar, porque aqui a gente tem uma situação peculiar. A liminar, ela vai atuar basicamente na mesma linha de uma ação. Você sabe o julgamento dos casos repetitivos que a gente normalmente tem no STJ, e até mesmo quando a gente tem um recurso de repercussão geral, né, no STF, e que o que acontece é suspender todos os demais casos que estão em todo o país
discutindo aquela mesma matéria, ficam suspensos até o julgamento daquela controvérsia pelo Tribunal Superior. Temos essa mesma situação quando a gente está falando da ADC. Para evitar a insegurança jurídica, você pode pedir uma liminar, e essa liminar na ADC, ela vai suspender os casos que envolvam essa lei que está se discutindo aí a aplicação ou não. Então, você pode pedir a liminar, se a liminar for deferida por maioria absoluta dos membros do STF, então ela vai suspender o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou ato normativo até o seu julgamento definitivo. E aí vem a ressalva no parágrafo único que o tribunal deve proceder ao julgamento. Então, o STF tem que julgar essa ação no prazo de 180 dias, aí mais ou menos 6 meses, né? Então, sob pena de perder sua eficácia. Isso é um pouco diferente do que a gente vê nos casos repetitivos. Lá nos casos repetitivos, fica suspenso por 1 ano. Mas aqui o STF foi, inclusive, mais ligeirinho, né? Tem, enfim, talvez porque a lei é um pouco antiga também, de 99, numa época que se tinha menos processos, talvez. Enfim, mas o prazo de suspensão é de 180 dias. Passou essa suspensão, se o STF não julgou ainda, não acontece nada com o STF, claro, que é um prazo impróprio para o STF, mas o que acontece é que daí os processos não vão mais permanecer suspensos, né? Vão continuar a se movimentar. Mas é uma ideia bem interessante, né? De suspender os processos que envolvam aquela lei. Claro que nem sempre isso é pedido também. Por exemplo, naquele caso da OAB ali, dessa ação que discute a aplicação do artigo 85, dos honorários de sucumbência, nesse caso a OAB não pediu liminar, não tem decisão liminar para ser analisada. Isso também já imaginou se fosse suspender todos os casos, todos os processos que envolvem a fazenda pública? Ia parar o judiciário quase, né? A fazenda pública é o maior litigante que a gente tem, a maior quantidade de processos que a gente tem, sem dúvida, da fazenda pública. Então, se fosse suspender todos os processos que envolvem a fazenda pública, é parar o judiciário, né? Então, nesse caso ali, daquela ADC do artigo 85, não teve pedido liminar. Com relação ao quórum de julgamento, temos aí a mesma situação também, tem que ter no mínimo 8 ministros, se não tiver 8, nem julga, nem começa a julgar, vai ficar esperando, aguardando o quórum se completar, e para o julgamento precisa ter pelo menos 6 favoráveis pela procedência ou improcedência, então a gente precisa ter aí maioria absoluta dos 11 membros do STF. E também com relação à recorribilidade, mesma linha, é uma decisão irrecorrível, já estamos lá no topo, não tem para quem recorrer, e ressalvada, claro, a interposição de embargos declaratórios, né, para corrigir ali erro material, contradição, omissão ou obscuridade. E também não cabe ação rescisória. Mas esse é o procedimento padrão, né, isso, tanto a maioria absoluta, o quórum, a recorribilidade, é o padrão das ações de controle, tanto da ADI como da ADC, que a gente viu até agora. E, para finalizar, com relação aos efeitos, também, só para a gente relembrar, né, botei inclusive o mesmo esqueminha que a gente viu na aula passada, só para a gente relembrar aqueles efeitos que também estão lá previstos no artigo 103, parágrafo 2º da CF, que fala que essa decisão da ação declaratória de constitucionalidade vai ter eficácia erga omnes, ou seja, vai se aplicar em todo o território nacional contra todos, independente de você ter participado ou não do processo, né? Você vai ser afetado por essa decisão, então, eficácia erga omnes. Tem efeito ex tunc, ou seja, ex tunc retroativo, com, obviamente, a possibilidade de modulação, né? Lembra que a gente falou na aula passada que a Lei 9868 traz lá no artigo 27 a possibilidade de o STF modular os efeitos para não causar um impacto muito grande na inconstitucionalidade daquela lei. Então, caso, por exemplo, essa ADC seja julgada improcedente e aquele pedido, né, aquela lei seja então considerada
inconstitucional, para essa inconstitucionalidade não causar um impacto muito grande, esses efeitos podem ser modulados, o STF pode dizer, não, se aplica a partir de agora, se aplica para frente, se aplica para trás, enfim, o STF define. Os efeitos vão ser vinculantes, ou seja, aquela decisão de mérito na ADC, assim como na ADI, ela vai se aplicar para todos os membros do Poder Judiciário. Então, todos os juízes e tribunais do país precisam obedecer essa decisão do STF e também todos os membros do Poder Executivo, né? Então, administração direta e indireta. O único que não vai estar, o único poder não vinculado a essa decisão é o Poder Legislativo, que tem liberdade, inclusive, para fazer a mesma lei, se assim quiser, né? Ele pode fazer de novo a mesma lei, mas não tem, mas o efeito vinculante vai alcançar aí judiciário e executivo, que são obrigados a seguir. Então, tá aí um bom motivo para se ajuizar uma ADC, para esclarecer aquela insegurança, né? E só para relembrar também o que a gente falou na aula passada, da possibilidade do efeito repristinatório, que no caso da ADC vai acontecer se ela for julgada improcedente. Uma ADC improcedente significa uma lei inconstitucional. E uma lei inconstitucional não produz efeitos no mundo jurídico, né? Ela é retirada do mundo jurídico como se nunca tivesse existido. E aí abre a possibilidade dos efeitos repristinatórios, ou seja, se aquela lei que foi considerada inconstitucional ela havia revogado uma lei anteriormente, a partir do momento em que ela é considerada inconstitucional, a lei anterior ressuscita. Isso é o efeito repristinatório. Você lembra que na aula passada a gente falou, vamos supor que o CPC de 2015, Lei 13.105, que revogou o CPC de 73, se agora o CPC de 2015 for considerado, for julgado inconstitucional, se ele for inconstitucional, ele é retirado do ordenamento jurídico, como se nunca tivesse existido. Isso faz com que o CPC de 73 ressurja, ressuscite, volte ao mundo e praticamente como um zumbi volte a atormentar a vida de todo mundo. Então, isso é o efeito repristinatório que acontece somente nos casos de inconstitucionalidade da lei. Que daí, aquela lei que é inconstitucional não pode produzir efeitos, logo, ela não pode produzir os efeitos revogatórios aí que a gente tinha, né? Não pode revogar aquela lei anterior, então aquela lei volta para o ordenamento jurídico. Beleza, minha gente? Ufa, falei e mais falei. E agora acabei de falar. Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, algum recado? Fale agora. Cale-se para sempre. Tudo certo? Tudo certo mesmo? Nenhuma perguntinha? Então tá, né?